para refletir. Olha o que diz o Mário Sabino. Porcaro teria comprado também cumplicidade nos crimes que cometeu? Entre as questões suscitadas pela rede de suborno operada pelo Paquito, há um essencial. Nos altos escalões da República, sabia-se dos crimes financeiros do dono do Banco Master enquanto eram cometidos? Porque isso é relevante. Isso é muito relevante. Porque, em outras palavras, os personagens estratosféricos comprados pelo Paquito foram seus cúmplices no estelionato gigantesco que ele perpetrou? Porque aí é organização criminosa. Uma coisa é você estar envolvido na maracutaia. Outra coisa é você estar envolvido em ações contínuas sabendo. Aí é organização criminosa. Você está elevando o grau da confusão. E esse questionamento, eu acho que é uma pilha bem interessante. Aí o Mário Sabino continua falando, é pouco crível que eles achassem de verdade que o Paquito fosse apenas um sujeito ambicioso que procurava furar o bloqueio da grande banca por meio de jogadas arriscadas, mas ainda dentro da realidade para conquistar um lugar ao sol. Ainda há muito material a ser extraído do celular do dono do Master e talvez a resposta sobre se ele comprou também a cumplicidade começa a ser dada por mensagens que trocou. A depender do que a PF descobrir, abre-se uma avenida para a delação premiada de Paquito se ela vier mesmo a ocorrer. A propósito do caso, Dom Pedro III largou a mão de Toffoli. O meu Macallan com pouco gelo, please, tintim. Porque aquela coisa, né? Ao longo dessa questão do Master, eu tenho certeza que vocês já viram gente da imprensa falando, não, olha, apareceu isso, indícios, até então isso aqui não é crime. Ok, não é crime, mas e se essas pessoas soubessem que crimes estavam sendo perpetrados? No mínimo, você tem, oh, Jesus, qual é a palavra agora? Prevaricação, né? Você sabia de uma coisa, você não fez nada. No máximo, você tem cumplicidade numa organização criminosa. Coisa, viu? Aí falando de delação, Daniela Lima não. É quase a mesma coisa, né? No final do dia é porta-voz do Supremo. André Sá de ontem vem trazer informação, mais uma sobre a delação do Paquito. O assunto tá todo dia na imprensa. Escute só. Sempre que eu falo do caso Master aqui, eu sempre lembro que o principal investimento que o Daniel Vorcado fez foi investimento em contato, nessa rede de contatos que ele construiu. O que está em jogo aqui agora? Qual que é a notícia de agora? Políticos do Centrão estão mapeando a segunda turma do Supremo para saber se eles conseguem votos para soltar o Vorcado. São aliados de Vorcado, estão preocupados com a prisão do Vorcado. Por quê? Porque a avaliação que eles fazem nos bastidores é de que quanto mais tempo o Vorcado ficar preso, maior a chance de Vorcado fazer uma delação premiada. É sobre isso. A segunda turma vai analisar a prisão do Vorcado, uma decisão do ministro relator, o ministro André Mendonça. O ministro Toffoli se declarou suspeito, então são 4 votos, tirando o voto do ministro André Mendonça, que é certeza. Os outros a gente vai saber no dia 13, que é quando está marcado o julgamento. Fato é que os políticos do Centrão estão mapeando esses votos na expectativa de conseguir a soltura de Daniel Vorcado. No 4-4, o empate favorece o réu. Tem o voto do Mendonça. Sobra Cássio, Fux e Gilmar. Eu acho que o Fux vai votar pro Paquito ficar preso. Eu não sei como vai votar nem o Cássio nem o Gilmar. Caso Master reposiciona relações de Mendoncinha com Dom Pedro III e Toffoli no Supremo, segundo Guilherme Amado. A condução do caso Master pelo Mendoncinha tem potencial para pôr à prova no Supremo o tabuleiro de relações entre ele, Dom Pedro III e Dias Toffoli, os 3 magistrados, têm históricos bastante distintos entre si. E agora, o futuro político-institucional deles pode acabar de alguma medida nas mãos do Mendonça. A relação de Dom Pedro III e Mendonça é marcada por tensão antiga. Os dois já protagonizaram discussões públicas no plenário e embates reservados no tribunal. O ponto de maior atrito foi 8 de janeiro. Sempre que Mendonça levantou a hipótese de que poderia ter havido algum tipo de facilitação ou falha deliberada do governo Lula na contenção dos ataques golpistas, Dom Pedro III reagiu com forte irritação. A divergência se tornou a espinha dorsal da desconfiança entre ambos. Atualmente, o clima entre os dois está frio. Chandexon é visto como o ministro que mais confronta Mendonça em discussões jurídicas e políticas. Esse histórico torna ainda mais sensível o fato de que o caso Master, dependendo de seus desdobramentos, pode tangenciar o próprio Dom Pedro III. Já com Toffoli o ambiente é bem diferente. A relação entre Mendonça e Toffoli é descrita como cordial e até marcada por certa gratidão. Interlocutores dos dois relatam que Mendonça nunca esqueceu a atuação de Toffoli em um momento crucial de sua indicação ao Supremo. Fala, pô, o cara me ajudou lá atrás, não vou deixar esse maluco para trás. E aí? Não sei. Eu sei que o consórcio segue falando do clima, o clima não tá nada bacana. A Brígido vem falar isso. O Supremo está dividido, preocupado e sem um plano para desembarcar do escândalo Master. O clima tá ruim,
Ninguém sabe qual o caminho para sair da crise. Hoje, essa avaliação é a única unanimidade na corte. A única coisa que todo mundo concorda. Não tem solução, pelo menos até o momento. Sobre todo o resto, a corte se dividiu na nova temporada do escândalo do Banco Master. Essa nova temporada é o Novo Testamento. Estamos vivendo o Novo Testamento. Mesmo com o bloqueio de 22 bilhões em bens dos investigados, a dimensão financeira do caso ficou em segundo plano. É o que eu estava falando lá atrás. O foco foi deslocado para o impacto político e institucional das revelações, com consequências para a dinâmica interna do Supremo. Dom Pedro III perdeu apoio no judiciário, mas aliados ainda não soltaram a mão dele. O time dele, no Supremo, viu com preocupação as trocas de mensagens entre Dom Pedro III e o Paquito, mas observa o desenrolar dos fatos com cautela. Não quer fazer pré-julgamentos. Esse grupo também avalia que o Fachin deveria se ocupar mais da defesa institucional do tribunal em meio à crise. O Fachin está passando pouco pano. Nos últimos dias, a desconexão entre a demanda de parte do Supremo e o comportamento de Fachin ficou visível. Um desses indícios é que há 2 semanas, Gilmar Mendes aproveitou o aniversário do tribunal para discursar em defesa da corte. No plenário, o grande sapão lembrou o papel do tribunal em momentos cruciais para a democracia. Não mencionou os tropeços recentes de colegas. Na terça, dia 10, Fachin recomendou em discurso que o juiz se distancie dos interesses em jogo nos processos. No mesmo dia, Dino disse na sessão da primeira turma que o Supremo acerta muito mais do que erra. Acerta o bolsonarismo, né? É o alvo nas costas e aí acerta. Se acerta errado, aí são dos 500. Ou seja, o grupo ligado a Dom Pedro III está mais preocupado com a defesa do tribunal de ataques, tudo ataque, né? Externo, do que com eventuais desacertos do colega. Na outra ponta, ministros mais alinhados com o Fachin consideram graves os indícios de que Dom Pedro III conversou com o Paquito no dia da primeira prisão do banqueiro. A chance de Xandexon sofrer alguma consequência prática é remota por hora. A Polícia Federal não juntou ao processo que tramita no Supremo nada sobre ele. Também não há no Congresso clima para abertura de uma CPI para investigar a conduta dele ou para a instauração de processos de impeachment contra membros do Supremo. Nos últimos dias, Fachin procurou os colegas para conversar sobre a crise. Não apresentou uma saída, nem ouviu grandes ideias dos ministros. A ordem é aguardar as próximas revelações para se pensar uma estratégia. Ninguém tem solução. Vamos esperar. Aí nessa de esperar, aqui. Isso foi estratégia. O Toffoli não foi sorteado. Na boa, velho. Não existe sorteio. Isso é papo furado. É você. Essa notícia. Fala a verdade. Quando você viu, se que você acompanhou o processo desde o início, Toffoli sorteado, tu fala, rapaz, não é possível uma coisa dessa. Eu quero só ver agora se o Toffoli vai divulgar esse negócio de novo. Fala que se tu não reagiu dessa forma. Pra mim, isso daqui não foi sorteio. É tudo parte de um plano para tentar melhorar a imagem da corte. O que é que eu quero falar com isso? Teve a reuniãozinha, vai ter que julgar se vai ou não vai abrir a CPI do Master. E aí, faz o seguinte, entrega na mão do Toffoli. Ué, mas como assim? Não, entrega e o Toffoli se declara suspeito. Porque a gente vai ter uma oportunidade de mostrar que olha como o Toffoli é um cara, sabe, que atua em nome do Estado Democrático de Direito. Você gera o burburinho e depois mostra como ele é comprometido com a democracia. Piada isso aqui, rapaz. Toffoli sorteado, foi sorteado. Já na hora que o Toffoli foi sorteado, ele já foi sorteado, já sabendo que ia se declarar suspeito. Uma tentativa do judiciário de mandar um recado para o Brasil, porque essa notícia ia gerar aquele burburinho, aquela gritaria, e depois ia sair que o Toffoli é um grande democrata. Aí tá ali, Toffoli se declara suspeito para jogar pedido do Master. E calma que tem uns pormenores dessa situação. Não celebre ainda, que o Toffoli também não é bobo. Calma. Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo. Quem que já entra em campo para tentar ajudar? A Mônica Bergamo, né? Mas calma. Outra Mônica Bergamo divulgava. Globo. Toffoli se declara suspeito de julgar também a manutenção de prisão do Paquito. Ele se declarou suspeito 2 vezes ao longo do dia de ontem. Só que aí vem a CNN, né? A saída de Toffoli, no caso Master, é insuficiente para sanar a crise, sabe? Beleza, aí, ó. É uma escolha que chega atrasada, irmão. Não, esse golpe de marketing não funcionou, sabe? Já que ele deveria ter feito isso desde que foi sorteado para assumir o caso. Não adianta, companheiro Toffoli. Ela tá ligeira. Toffoli submergiu em ambiente que já não lhe era favorável. A Junqueira disse que o ministro optou por submergir em ambiente desfavorável, enquanto dúvidas permanecem na postura do Pedro III. Toffoli muda de postura no caso com o aumento da crise. Não, ele mudou de postura para passar um recadinho. Mas não comemore, e tem treta. E aí, né, a ala do Congresso comemora a suspeição do Toffoli, mas vem incógnita e Zanin.
Agora vai a CPI. Conversa mole, sabe? Que comemora. Esse processo aqui, inclusive, é da CPI do Hollenberg, do PSB, do Alckmin. Aqui é tudo jogo de carta marcada. É o Zanin, que ele foi sorteado agora para ser o relator. Vamos ver o que o Zanin vai decidir. Se vai ou não vai instalar a CPI do Martins. E o melhor, ele não quer colocar do Jordi. Não, tem que colocar a do aliado do Alckmin. A que os petistas assinaram. Que aí eles conseguem ter o domínio do colegiado. Coloca lá o presidente, o relator, não investiga nada. Aí fala, olha Brasil, nós petistas investigamos e não achamos nada. O culpado era Bolsonaro. Tudo jogo de cena. E, como eu disse, os pormenores, não se empolgue. Olha como o Toffoli é esperto. Que é de hoje já, 3h50 da manhã. Toffoli, que de bobo não tem nada, deixa margem para julgar inquérito do Master mesmo após suspeição. Aí você fala, mas como assim? O cara é o Neymar dos dribles jurídicos. O ministro não menciona sua suspeição no inquérito 5026, ao comunicar Mendonça, que o substituiu na relatoria do caso, e Gilmar Mendes, presidente da segunda turma, que não participaria do julgamento para analisar a decisão que prendeu o Paquito e outros investigados. Toffoli fez questão de afirmar no despacho enviado a Mendonça e Gilmar que sua suspeição vale, aspas, a partir desta fase investigativa. Com isso, o Toffoli reafirma a validade dos atos e ordens dadas nos 77 dias em que relatou o processo e evita antecipar que não participará do julgamento do inquérito no futuro. Está aberto. O futuro a Deus pertence. Depende da vontade do Toffoli. Você tá entendendo? Assim, é uma grande piada, gente. Tudo que tá acontecendo, jogo de cena, teatro. Para. Não colou, viu? Não colou, todo mundo viu, saiu no consórcio já. Não vem com esse papo. Os petistas podem até falar, não vai colar. Esse papo. Os petistas podem até falar, não vai colar. Sem Toffoli, segunda turma fica com 4 ministros e chance de empate, né, para o Paquito. É o que eu tava falando. 2 votos. De 3. Mendonça, Fux, Cássio e Gilmar Mendes. Desses 3, 2 tem que votar pra prisão continuar. Eu acho que o Fux vai votar. Será que o Gilmar... Como vai votar o Gilmar Mendes e o companheiro Cássio? Aí você relembra ali o que disse a André Sadi, né? O Centrão tá mapeando. No caso dos ministros diverjam da decisão de Mendoncinha, haverá um empate e automaticamente a decisão beneficiaria o Paquito, uma vez que a jurisprudência é no sentido de que prevalecem os votos mais benéficos aos investigados. Vamos ver, viu? Vamos ver.